aí a arca, a sua interpretação da arca é o quê? Que aquilo lá é um sentido figurado ou é um negócio real mesmo? Como eu acredito na historicidade bíblica, eu acredito que houve Noé, houve a família dele e houve a arca. Mas o lance é assim, salvou um casal de cada... casal de cada espécie. Aí começa a entrar numa parte mais... Aí entra um detalhe que eu vou ter que apelar para a fé no seguinte sentido, não é o Deus das lacunas. Vou colocar da seguinte maneira. Eu não sei como é que opera o celular. Eu não sei como é que opera. Mas eu sei que ele consegue, às vezes, ouvir o que eu tô falando e começa a aparecer o algoritmo mandar a propaganda daquilo para mim. Como é que aquilo acontece, eu não sei. Se eu não tiver um celular na mão e eu for contar isso para um índio ou para alguém aí, eu falo assim, como é que você sabe? Eu falo, não sei como é que funciona, não. Eu sei que é assim. Se você tiver, vai funcionar. Por que você sabe? Lá, né? Eu não sei como que é, mas eu sei que foi. Eu vi o 2, foi um fiasco, né? O Autocompadecida 2 foi um fiasco. Então, o que acontece? Depende da autoridade que você atribui a quem está fazendo aquela afirmação. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer. Há muitas coisas que você não consegue provar nem explicar, porque foge ao seu espectro mental. Sim. Mas a partir do momento que você confia na autoridade de quem fez aquela declaração, você fala assim. Bom, esse aí dispensa apresentações, né? O Rodrigo Silva é um gigante, a gente respeita demais o trabalho dele na arqueologia e dá pra ver que a intenção dele é genuína. Ele quer defender que a Bíblia é verdade, custe o que custar. Mas vamos lá, a gente precisa conversar sério sobre essa resposta que ele deu. Você pegou a comparação que ele fez? Ele disse que a arca é igual a um celular. Eu não sei como o algoritmo funciona, mas sei que funciona. Ou seja, ele meio que mandou um é mistério, então aceita que dói menos. Ele tá tentando defender o que a gente chama de historicidade científica, como se o relato de Noé tivesse que fechar a conta na ponta do lápis, na engenharia, na logística animal, na logística de estoque de comida. Só que o buraco é muito mais embaixo. O problema dessa resposta não é a falta de fé, o problema é que ela é anacrônica. O Rodrigo está lendo um texto de milhares de anos atrás com a cabeça de um ocidental do século XXI. Ele está procurando fatos jornalísticos num texto que nunca prometeu entregar nada disso. O livro que nós estamos estudando nessa série, que está com o link na descrição para você poder comprar e acompanhar a gente, estudar com a gente também, vira essa chave completamente. A proposta é a seguinte: Gênesis 1 a 11 fala de eventos reais. Sim, ele fala, mas o autor bíblico não estava nem aí para logística. Ele não estava preocupado em te explicar como que o leão não comeu a zebra ou como a ventilação da arca funcionava. Para o povo antigo, realidade não era só o que dava para medir, pesar ou explicar cientificamente, igual a gente faz hoje. Eles não separavam o mundo físico do mundo espiritual. O que nós vamos ver hoje é um conceito chamado moldagem retórica. Isso significa que o autor pegou um evento real do passado e descreveu ele usando hipérboles, figuras de linguagem e teologia, e não fez um relato técnico da situação. Ele não queria te dar um manual de construção naval, ele queria te dar uma mensagem teológica sobre o juízo e a graça de Deus. Então, quer parar de passar aperto tentando explicar como que couberam 50 mil espécies num barco de madeira? Quer parar de transformar a Bíblia num livro de ciências que ela nunca quis ser? Então fala comigo até o final, porque o que a gente vai aprender é a ler Gênesis com a cabeça do autor original e não com a nossa teimosia moderna. Beleza, a gente já combinou que não vai tratar a Bíblia como manual de engenharia naval. Mas aí surge a pergunta de $1 milhão. Tá, mas se não é um manual técnico, é o quê? É mentira? É fábula? E para responder isso, a gente precisa entrar na cabeça do cara que escreveu ou compilou o Gênesis. E a primeira pista está no próprio texto, uma palavrinha em hebraico que é a chave de absolutamente tudo que está ali, Toledot. Nós temos um vídeo inteiro sobre isso. Se você quiser mais, é só clicar nesse card aqui que vai te explicar com detalhes o Toledot. Mas resumindo, Toledot é traduzido geralmente como estas são as gerações de, ou esta é a história de. É uma forma que aparece o tempo todo em Gênesis. E por que isso é importante, né? Porque muita gente gosta de separar Gênesis em duas partes. Eles dizem, do capítulo 1 ao capítulo 11 é lenda, é mito, é poesia. E do capítulo 12 para frente, com Abraão, aí sim começa a história real. Só que o texto não deixa a gente fazer essa separação com muita clareza. A fórmula Toledot costura o livro todo numa coisa só. Ela aparece lá em Gênesis 2:4, depois aparece para Noé em Gênesis 6:9 e continua aparecendo para falar de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso significa? Significa que o autor trata a história de Noé com a mesma seriedade e categoria literária que ele trata a história de Abraão. Se ele achava que Abraão era um cara real num passado real, ele também achava que Noé era um cara real num passado real. Existe uma continuidade literária ali.
O autor não piscou para o leitor e disse, ó, agora eu vou contar umas mentirinhas aqui, mas daqui a pouco eu falo sério. Não. Para ele é tudo uma sequência de eventos passados. Mas é aqui que a gente vai botar um grande mas, que muda o jogo completamente. O que significava evento real para um cara daquela época? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Hoje, no século XXI, a gente tem uma mania. A gente acha que para algo ser verdade, tem que ser empírico, ou seja, tem que ter prova forense, testemunho ocular, vídeo em 4K e talvez até uma checagem de fatos, né, feita por uma IA na internet. Se não tem isso, a gente chama de mito e acha que mito é sinônimo de mentira. Mas no mundo antigo a cabeça funcionava completamente diferente. Para eles o mito não era uma mentira, pelo contrário, o mito era a realidade profunda, era aquilo que estava acima do dia a dia humano. Eles acreditavam que a verdadeira realidade envolvia o mundo espiritual e o mundo físico misturados. Eles não separavam o que aconteceu do que Deus fez acontecer. Então, quando a gente pergunta, a arca existiu mesmo? A gente está querendo saber se tinha madeira, prego e bicho. A gente está focado no empírico, mas o autor de Gênesis está focado no metafísico, no significado espiritual daquilo. Para te ajudar a visualizar isso e nunca mais esquecer, imagine uma régua, um espectro. De um lado dessa régua você tem o empírico, aquilo que o olho humano vê e a história jornalística daquilo. Do outro lado você tem o metafísico, o mundo espiritual, o significado cósmico, o que Deus está fazendo naquele momento. Qualquer relato de evento na Bíblia cai em algum lugar dessa régua. A história de Davi e Salomão, por exemplo, está mais para o lado empírico. Tem política, tem guerra, tem os podres do rei. A história de Abraão, por exemplo, está no meio do caminho. Agora, Gênesis 1 a 11, o dilúvio, a criação, estes estão lá na ponta do metafísico. O que isso quer dizer? Quer dizer que são eventos cósmicos. Eles aconteceram? Sim. O texto diz que sim, mas o relato não está preocupado em te dar os detalhes jornalísticos disso, o lado empírico da coisa. O relato está muito mais focado em te explicar o que Deus estava fazendo, que é o lado metafísico da régua. O erro do Rodrigo Silva naquele corte, e o erro de muita gente também, é tentar pegar um evento que está na ponta metafísica da régua e forçar ele a dar respostas empíricas. É tipo querer saber a biologia da serpente falante ou a engenharia da arca. O texto não foi feito para responder isso. Ele não tem interesse em provar que o evento aconteceu. Ele está pouco se lixando se você está preocupado com isso. O autor já assume que aconteceu. Isso para ele é um fato. E para a gente que crê na Bíblia também é um fato. Mas o interesse dele, do autor, é te dar a interpretação teológica do evento. Isso é muito, mas muito, mas muito mais importante. E aqui vai uma frase para você anotar aí. Eventos brutos não são inspirados. A interpretação do narrador é que é inspirada. Deus não inspirou uma câmera de segurança gravando o dilúvio. Deus inspirou um profeta a contar aquela história de um jeito que a gente entendesse quem ele, Deus, é e quem nós somos quando olhamos para ele. E para fazer isso, ele usou uma linguagem que mistura o real com o simbólico, o fato com a teologia. Então, quando a gente lê sobre o dilúvio, a gente não está lendo um boletim meteorológico antigo, a gente está lendo uma teologia histórica. E é isso que a gente vai destrinchar agora. Moldagem retórica, é um nome que eu já te falei, é um nome bonito, mas na prática, como que isso funciona? Será que a gente está inventando moda ou a própria Bíblia dá pistas disso que eu estou falando? Pensa comigo no Novo Testamento. Todo mundo conhece o Sermão da Montanha, certo? Mateus diz que Jesus subiu um monte para ensinar em Mateus 5:1. Mas Lucas, contando a mesma história em Lucas 6:17, diz que Jesus parou num lugar plano. E aí? A Bíblia errou? Alguém ali está mentindo? Não. O ponto é que Mateus está escrevendo para judeus. Ele coloca Jesus no monte para fazer um paralelo com Moisés no Monte Sinai. Ele moldou o cenário para te dar uma mensagem teológica. Jesus é o novo legislador. O foco não é a altitude geográfica, é a teologia por trás disso. Jesus foi batizado no Jordão e o povo atravessou o Mar Vermelho. Jesus passou 40 dias no deserto e o povo 40 anos no deserto. Moisés recebe a lei no monte e Jesus reinterpreta no monte. Coincidência? É claro que não. Isso não quer dizer que todos esses fatos não são históricos, mas que todos eles também têm sua parte retórica. Agora volta para Gênesis. O texto está gritando para a gente que ele não é um manual de ciências. Já no século III, um cara chamado Orígenes, um dos pais da igreja, não um cientista moderno, já dizia: qual pessoa inteligente acharia lógica um relato que diz existir primeiro, segundo e terceiro dia, com tarde e manhã, sendo que ainda não existiam nem o sol,
nem lua, nem estrelas. Quando o texto diz que formou o homem do pó e soprou nas narinas dele, Deus tem pulmão? Deus tem mãos sujas de terra? É claro que não. Deus é espírito. O autor está usando uma imagem poética para dizer que nós somos parte da criação, mas temos um sopro especial de vida divina. Não é biologia, é relacionamento com Deus. E tem mais uma coisa que a gente ignora para tentar fazer a conta fechar: os anacronismos. Sabe quando você vê um filme de época e aparece um relógio digital no pulso do gladiador? Isso é um anacronismo. Gênesis 4, logo no comecinho da humanidade, fala de gente fabricando ferramentas de bronze e ferro, trocando instrumentos complexos e construindo cidades. Historicamente e arqueologicamente, essas coisas surgiram milhares de anos depois disso. O autor bíblico não estava preocupado com a linha do tempo da Wikipédia. Ele estava usando elementos que os leitores dele conheciam para explicar a origem da cultura e da civilização. Então, voltando para a Arca de Noé e para Rodrigo Silva, quando a gente pergunta como couberam 50 mil bichos, a gente está fazendo a pergunta errada. A gente está tentando reconstruir um evento videotape, mas o autor está fazendo uma pintura teológica. Se o autor usa o número 7, o número 40, se ele descreve o dilúvio cobrindo as montanhas, ele está usando a linguagem catastrófica cósmica da época dele para dizer uma única coisa. O pecado humano descria o mundo, quebra o mundo, rebenta com o mundo. Mas a graça de Deus está preservando um remanescente. Tentar explicar a arca com engenharia moderna é igual a tentar explicar o sopro de Deus com medicina pulmonar. Você perde o ponto completamente. Então, para a gente fechar, a gente não precisa ter medo de dizer que partes de Gênesis não são literais no sentido jornalístico da coisa. Mas isso não faz da Bíblia uma mentira. A gente precisa parar de ter medo desse tipo de besteira. Porque é só a gente ser honesto e estudioso. A Bíblia é um fato. Ela fala da verdade de Deus. Mas Deus transmitiu a verdade dele através de uma época, com uma cultura, com um tipo de literatura. Ler a Bíblia em todas as partes como se fosse uma literatura igual é literalmente uma burrice. Pelo contrário, isso faz a gente respeitar a Bíblia como ela realmente é. Um livro antigo, profundo e focado em revelar quem Deus é e não em como a física funciona. O Rodrigo Silva está certo em defender a fé, mas a gente não precisa desligar o cérebro e inventar milagres que o texto não narra para sustentar a nossa teologia. A verdade da Bíblia está na mensagem teológica inspirada. Se foi literal isso ou não, claro que Deus teria poder para fazer isso literalmente. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está nos contando uma teologia histórica. Portanto, nós não precisamos nos manter atrelados à nossa teimosia em transformar a poesia em retórica, em aula de história. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se ele explodiu sua cabeça, como esse material explode a nossa e te deixou com muita dúvida, comenta aqui embaixo pra gente saber e a gente tentar te ajudar de alguma forma. Se você gostou disso e ainda não conhece a nossa série sobre a criação, o que realmente o texto fala sobre a criação do mundo, eu sugiro que você veja esse aqui, que é o primeiro vídeo da série sobre Gênesis, e depois você veja, que faz parte, né? Que é o primeiro vídeo da playlist que está aqui embaixo, que tem todos os 14 vídeos que vão te explicar todos os detalhes, com todos os detalhes teológicos necessários do porquê que nós precisamos entender melhor a criação e o que a Bíblia está nos dizendo de fato. Eu fico por aqui. Até semana que vem.